Então, bom dia a todos e vamos lá. Na aula de hoje que a gente vai falar sobre polígonos, eu quero frisar com vocês as principais partes que a gente vai precisar em polígonos, tá? E a partir daí a gente vai desenvolvendo todo o raciocínio. Beleza, vamos lá. Vocês estão vendo meu quadro aí direitinho, dando para enxergar? Beleza. Então, ó, o que são os polígonos? Eu vou listar os elementos ali, importantes de cada um, e a gente vai desenvolvendo cada um deles ali, tá? Primeiro, o que é um polígono, né? Então, um polígono, o nome já diz, poli, vários, gonos, ângulos, né? Então, a gente tem uma figura geométrica que tem vários ângulos. Então, aqui a gente consegue classificar algumas partes importantes desse polígono, né? O que seriam essas partes importantes desse polígono? Deixa eu só desembolar esse fio aqui que ele está atrapalhando. Partes importantes desse polígono. Vamos lá. Eu tenho aqui esse cara aqui, né? Que é o ângulo interno, vou chamar de AI, ou somente de ângulo interno. Tenho esse cara aqui, ó, que é o meu ângulo externo, AE, ou somente de E, vocês podem ver essa representação. Eu tenho isso aqui, ó, por exemplo, CD, que caracteriza o meu lado. Eu tenho o ponto, né, o encontro de dois lados aqui, que caracteriza o meu vértice. E eu tenho ainda a ligação entre dois lados que não estão se encontrando, que eu chamo de diagonal. Vou copiar aqui. Diagonal. Então, esses são os elementos que a gente tem aí no polígono. A diagonal, o vértice, o lado, né, o lado representado aqui, o ângulo interno, o ângulo externo. Lembrando, todos esses pontinhos aqui são vértices, né? Como é que a gente dá a nomenclatura dos polígonos? Então, a nomenclatura dos polígonos vai de acordo com o número de lados ou com o número de ângulos, né? Então, a nomenclatura está de acordo com o número de lados. Então, se eu tenho três lados, deixa eu colocar de uma maneira diferente ali, ó. Se eu tenho três lados, significa que eu vou ter um triângulo. Se eu tenho quatro lados, eu tenho um quadrilátero, né? A gente até já estudou quadrilátero. E assim por diante, né? Aí na apostila de vocês, vocês vão perceber que a gente tem vários ângulos listados aí, né? Por exemplo, se eu tiver aí 10 ângulos, né? Eu tenho um decágono. Se eu tiver com 20 ângulos ou 20 vértices, eu tenho o quê? Um icoságono. Se eu tiver com 12, dodecágono, né? Cada um deles aí vai caracterizar. Para quem quiser acompanhar aí no livro, é só ir na página 45 do livro de vocês, tá? E aí a gente vai caracterizar um polígono convexo. O que é um polígono convexo? Um polígono convexo é aquele que todos os ângulos são menores que 180 graus. Então, aqui eu coloco assim, ó, ângulos menores que 180 graus.
Como assim, Juan? Se eu tiver um polígono, né, uma junção de lados aí, que a figura não dá, por exemplo, se ele formar um bico assim, ó, por exemplo, de outra cor. Esse polígono aqui, tá vendo que esse ângulo aqui, ó, é maior do que 180 graus? Então, a gente chama esse polígono aqui de polígono não convexo, tá? Polígono não convexo, ou que a gente chama também de côncavo. Mas nossa principal atenção aqui não é para esses polígonos aqui. Nossa principal atenção é para os polígonos convexos, né? Nossa principal atenção é para os polígonos convexos. Por que para os polígonos convexos? Porque dentro dos polígonos convexos a gente estuda os polígonos regulares. Por quê? Porque os polígonos regulares são polígonos convexos que possuem ângulos iguais e lados iguais. Então, eles possuem ângulos e lados congruentes. Que aí facilita a nossa vida, né? No polígono que? No polígono regular. Beleza, e quais são as fórmulas que a gente vai estar utilizando para calcular aqui os polígonos regulares? Galera, tá dando para enxergar tudo aí no quadro? Tá? Beleza. Quais são as fórmulas que a gente vai usar para descrever os polígonos regulares? Nos anos anteriores, eu até já demonstrei para vocês como é que faz cada uma delas aqui, né? Hoje eu só vou fazer o quê? Eu só vou colocar as fórmulas e citar, né? Se eu quiser um número de diagonais, como é que eu calculo? O número de diagonais vai ser o número de diagonal que sai de cada vértice, no caso seria n menos 3. Por que um n menos 3? Se eu sair daqui, ó, eu só consigo fazer uma, duas, três diagonais. Por quê? Porque esse aqui são lados, né? Então, eu não faço diagonal nem com ele próprio, nem com o do lado. Então, são três. Vezes o número de lados que essa figura tem, dividido por 2. Porque quando eu fizer essa conta, eu vou fazer a conta dobrada, né? Quando eu for contar de cada vértice, eu vou contar cada diagonal duas vezes. Então, essa é a primeira fórmula que a gente tem. Para a soma dos ângulos internos, que eu vou chamar de SI, qual a expressão que a gente tem? Aqui, para a soma dos ângulos internos, vai depender de quantos triângulos que a gente tem na figura. E como é que eu sei, Juan, quantos triângulos tem? Olha só, aqui eu formei um triângulo, certo? Aqui, se eu continuar aqui, ó, eu formo um triângulo. E aqui eu formo outro triângulo. Se eu for olhar bem, ó, eu tenho 6 vértices. E com 6 vértices eu formei 4 triângulos. Então seria n menos 2, né? N menos 2 triângulos. E cada triângulo a gente viu lá por teoria que ele tem um ângulo de 180 graus, né? Mostrei isso para vocês. 180 graus. Beleza, então essa aqui é a fórmula dos ângulos internos. Para achar a soma dos ângulos externos, a soma dos ângulos externos é a mais fácil de todas. Por quê? A soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus. Só, Juan, só e acabou. Não se discute. Ângulo cêntrico. O que é o ângulo cêntrico? No polígono regular, se eu quiser achar aqui o ângulo, né, vamos desenhar aqui um triângulo. Se eu quiser achar aqui o ângulo cêntrico, ou seja, esse ângulo aqui, ó.
esse ângulo aqui, né? Como é que eu faço para achar esse ângulo cêntrico aqui? Vocês têm noção? É só eu pegar o 360, né? Que isso aqui teria 360 graus. Então, eu vou colocar ângulo cêntrico AC. E dividir por quantos lados eu tenho. Né? No caso, 1, 2, 3, dividido por 3. Olha só. Então, um triângulo equilátero, se eu fosse para descobrir o ângulo cêntrico, eu pegaria 360 e dividiria. Desculpa que eu coloquei 3, não. É N, tá? Dividido por N. No caso aqui é 3. Então, 360 dividido por 3 daria um ângulo cêntrico de 120. Né? Ângulo interno. Ângulo interno seria essa medida aqui, ó. Como é que eu faço para descobrir o ângulo interno? É só eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir por quantos lados eu tenho. Então, ficaria, ó, o ângulo interno, que eu vou chamar de I, tá? O AI. O ângulo interno vai ser 180, que multiplica N menos 2, dividido por N. Ângulo externo, né? Para descobrir meu ângulo externo, basta eu pegar aqui a somatória dos ângulos externos. O que é um ângulo externo? É esse ângulo aqui, ó. Pegar o somatório dos ângulos externos. Então, vou colocar aqui o ângulo externo, que é 360. E dividir por quanto? Dividir por N, né? Que é o número de ângulos externos que tem. Bom, então você está falando que o ângulo cêntrico e o ângulo externo é a mesma coisa? Sim. Olha aí. É a mesma expressão? Então é a mesma coisa. E aí a gente vai para um conceito agora, quando a gente tem a circunferência aí envolvendo os meus polígonos, tá? Circunferência dos meus polígonos, que é o que mais cai nas provas em si. A gente fazer essa análise da circunferência nos polígonos. Vamos lá. Galera, tá dando para acompanhar até aqui? Tá tudo ok? Alguma dúvida? Não, o que aqui, ó, na diagonal? Esse vai ser o quê? O vértice? Espera aí que eu não tô conseguindo te ouvir, não. Deixa eu colocar um fone aqui para ver se eu consigo te ouvir melhor. Tá cortando. Pode falar. Esse N na diagonal aqui, na diagonal. O N vai ser o número de vértices? O N pode ser tanto o número de vértices quanto o número de lados. Beleza? Tá tudo claro aí para todo mundo? Alguma Ô, Juan, pergunta? também, como é que faz para definir a diagonal? Não entendi muito bem, não, tipo, para achar assim, sem ser na forma e tal, Ah, no, na tá. figura. Na figura? Vou te mostrar aqui, ó. O que é a diagonal? A diagonal, ela une dois pontos e não faz parte do lado. Certo? Ela une dois pontos e não faz parte do lado. Então, ó. Tá vendo aqui que esse elemento aqui, ele uniu dois pontos? Né? Foi do ponto A ao ponto C, mas não é parte do lado? Então, a diagonal é isso. É quando eu ligo sempre dois vértices, ó, eu poderia sair daqui e vir até aqui, ó. Essa seria uma diagonal. Essa aqui, ó, seria outra diagonal. E se eu continuar fazendo aqui, ó, de C teria essa diagonal, ó. Tá vendo que eu vou saindo diagonais? Ó, teria essa, deixa eu marcar. Teria essa diagonal. Quais são as diagonais? Que saem de um ponto a outro e não faz parte do lado. Tá vendo? Ó, aqui, que sai do ponto A, eu tenho essa diagonal e essa diagonal. Que sai do ponto B, né? Eu tenho essa diagonal, ó, essa diagonal e essa diagonal. Conseguiu enxergar aí? O meu elemento ele vai ficando bagunçado, né? Minha figura vai ficando bagunçada. Só que todos esses aqui que estão internos, eles são o quê? São diagonais. Agora vamos para a parte que eu diria que é a mais recorrente em cair.
né? A relação, perguntar. Ah, tá. Perguntaram sobre aquela fórmula que a gente tem, V mais F é igual a A mais 2. É isso mesmo a fórmula. Só que essa fórmula aí a gente usa em poliedros, né? Que a gente tem um número de faces. Aqui a gente não chega a ter uma face. Por quê? Porque nosso elemento aqui, nosso polígono, ele é em duas dimensões. Né? Como assim vão em duas dimensões? Ele só tem altura e largura. No poliedro, ele tem altura, largura e profundidade. Tá? Vamos lá. Agora, a relação no círculo, né? Então, a relação no círculo. Quando eu falo da relação nos círculos desses polígonos, eu quero saber os polígonos regulares em relação ao círculo. Como é que funciona? Vamos começar aqui. Com o mais básico de todos, né? Normalmente, o mais básico, a gente vai utilizar aqui o quadrado e o círculo. Qual a relação que a gente pode ter aqui entre o quadrado e o círculo? A gente quer saber a relação do número de lados, certo? E a relação com o raio. Né? A relação com o raio que eu tenho aqui do quadrado e o círculo. Então, a gente tem dois casos, o quadrado inscrito e o quadrado circunscrito. Tá? Vamos lá. Vocês estão percebendo aqui que aqui eu tenho o quadrado dentro do círculo e aqui eu tenho o círculo dentro do quadrado. Né? A relação que eu tenho para o raio aqui é que o raio é a medida daqui, né, do centro, até aqui. Né? Essa é a medida do raio. E se eu for reparar bem, o raio ele é metade da diagonal. Né? O que é a diagonal no quadrado? A diagonal no quadrado é igual a L raiz de 2. Né? Então, se o raio é metade da diagonal, então o raio, veja bem, então o raio, ele vai ser o quê? Ele vai ser L raiz de 2, que é a diagonal, dividido por 2. É isso que é o meu raio. Beleza? Olha aqui, ó. Já relacionei meu raio com a diagonal. E esse aqui? Esse aqui é mais simples, né? Porque o raio é aqui, ó. O raio é daqui a aqui. Então, o raio aqui é metade do lado. Né? Então, o raio aqui, ó. Vou pegar o meu lado e dividir por 2. Beleza, esse é o mais básico que a gente tem. Deixa eu ver aqui até onde eu posso ir, aqui até aqui. Então, vou marcar aqui. Onde é que você está, não te enxergo, não. Como é que é? Onde é que você está, não te enxergo, não. Beleza, eu estava marcando aqui até onde eu posso ir. Então, vamos lá. Já mostrei a relação no círculo do quadrado. E agora eu tenho a relação do triângulo, né? A relação do triângulo é uma das mais cobradas. Vou fazer um triângulo aqui primeiro. Eu tenho o triângulo inscrito à circunferência, tá? Digamos aqui, tá perfeitinho. Viu? E o que eu quero descobrir? O raio, né?
E eu posso ter também o triângulo circunscrito à circunferência. Deixa eu fazer outro triângulo aqui. Na verdade, fazer uma circunferência e fazer um triângulo aqui. A gente pode ter essas duas relações aqui. Beleza, Juan, qual a diferença? Aqui, o triângulo está inscrito na circunferência e aqui o triângulo está circunscrito. Eu quero descobrir o raio do mesmo jeito. O que é o raio? A medida daqui até aqui, certo? Essa aqui é o raio. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o raio. Quero descobrir o bendito desse raio. Como é que eu faço para achar esse raio aqui? Esse raio vai ser encontrado da seguinte maneira. Eu sei qual é a expressão da altura do triângulo equilátero, né? E eu lembro que no triângulo equilátero, essa relação aqui, ó, esse ponto até aqui representa 2/3 da altura, né? Aqui é 2/3 e esse pedacinho aqui é 1/3. Então, eu já sei que o meu raio, ele é 2/3 da altura de um triângulo equilátero. E qual a altura de um triângulo equilátero? Vocês lembram? A altura de um triângulo equilátero? Vamos lá? Alguém? L fez de 3/2. Isso aí. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3/2. Então, olha só que legal fica. Esse 2 simplifica com esse 2, né? Então, meu R, ele vai ficar só o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Só para vocês lembrarem, ó. Deixar só a fórmula final. Esse 2 simplificou, né? Então, ó, vai ficar L raiz de 3/3. Essa é a minha fórmula para o raio. Né? Se eu tiver uma circunferência aqui dentro. O mais importante aqui, galera, não é você lembrar de todas essas fórmulas. Que lembrar disso aqui vai ser difícil, eu não lembro. Mas é lembrar da relação que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, lembra daquela propriedade do triângulo, que a marca ali, o centro do triângulo, né? O incentro, o baricentro, o circuncentro, né? Que é a relação de 2/3 para 1/3. Então, 2/3 de quem? Da altura. Né? No triângulo equilátero a gente tem essa característica. Beleza. E se tiver interno? O raio vai ser essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Né? Essa medida aqui, ela representa o quê? 1/3 da altura. Então, aqui eu tenho 2/3 de H e aqui eu tenho 1/3 de H. Né? Se eu lembrar, então, 1/3 de L raiz de 3/2 vai ficar assim, ó, o meu raiozinho. Vai ficar 1/3, né, de L raiz de 3/2. 2 vezes 1/3 dá sobre 6. Né? E essa é a minha fórmula final. L raiz de 3/6. Olha só onde a gente está tirando. Estão acompanhando? O pessoal falou que bugou de onde tirou 2/3. Ó, eu vou fazer uma explicação aqui, rapidinho, só para vocês recapitularem. No triângulo equilátero, né, se eu fizer aqui o ponto, se eu traçar essa altura aqui, né, se eu traçar a altura em relação a todos os lados, em relação a esse lado, em relação a esse lado, esse ponto aqui, ele é um ponto importante, né, que é justamente esse ponto aqui. E que ponto importante é esse aqui? Isso aqui é a altura, certo? Isso aqui é a altura. Né? Isso aqui é a altura. Ele parte essa altura aqui em uma relação que aqui vai ficar 2/3 da altura e nessa parte de baixo vai ficar 1/3 da altura. Então, é mais uma propriedade que a gente estudou sobre o baricentro, né, que a gente estudou anteriormente, do que uma
expressão que a gente tem, né? Na verdade, isso aqui, ó, é uma expressão que o baricentro divide essa relação aqui de 2 para 1, né? Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho x. Ou seja, se todo esse pedaço vale 3x, nessa parte aqui de cima ficou 2/3 de quem? Da minha altura. E nessa parte de baixo fica 1/3 de quem? Da minha altura. Tá bom? Beleza? Obrigada. Isso aí, gente. Quando vocês perguntam, tira a dúvida e depois dá o feedback que está entendendo, é a melhor coisa que vocês fazem, tá? Se não estiver entendendo qualquer coisa, fala aí, tá? Vamos lá. A última relação que eu vou mostrar para vocês é a relação do hexágono regular na circunferência, tá? Não vai ficar perfeitinho aqui. O hexágono, além de dar trabalho, a circunferência também dá muito trabalho de desenhar. Então, vamos imaginar que esteja lindo. E o hexágono regular, vou desenhar aqui, ó. Esse, aqui e aqui. Beleza. Aqui eu vou desenhar a circunferência também. O hexágono por fora. Então, aqui, aqui, e aqui. Beleza, gente, vamos lá. Desenhei os dois aqui. Tá vendo que tem um hexágono aqui dentro do círculo e aqui tem um hexágono fora do círculo? Né? Como é que a gente vai definir aqui? Lembrando, se eu quero definir o raio, eu quero definir essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. É isso? Então, essa medida aqui, se eu lembrar bem o hexágono, eles são 6 triângulos equiláteros. Olha só, 6 triângulos equiláteros. Então, essa medida aqui, que é o raio, é a mesma medida do meu lado. Ah, Juan, então você está falando aqui que o raio do hexágono vai ser igual ao lado? Sim, estou falando que o raio do hexágono vai ser igual ao lado. Olha só, nossa primeira relação. E aqui, nessa outra, se eu lembrar ainda que eu tenho 6 triângulos equiláteros, né? Ó, 1, 2, 6 triângulos equiláteros, e eu quiser a altura é esse pedacinho aqui que é o meu raio. Tá vendo? Esse pedacinho aqui que é o meu raio. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero, né? Então, o meu raio aqui vai ser quem? L raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. É a altura do meu triângulo equilátero, olha. Então, a gente definiu todas as fórmulas mais importantes para vocês aí de polígonos. Galera, gostaram aí da aula? Beleza? Então, ó, aí tá todo o resumo. O que que a gente precisa agora fazer? Exercício. Gente, meu quadro ficou muito lindo. Amei. Eu preciso aprender a escrever direito, minha letra é muito feia, mas... Câmera desfocada? Isso é... Acho que é por causa da internet, gente. Vou tirar uma foto aqui e mandar para vocês, tá? Enquanto isso, enquanto eu vou tirar na foto... É dessa internet. Enquanto eu vou tirar na foto aqui, vou colocar algumas atividades para vocês. Fechou?
Ô, Juan, aquele ângulo E e o F no primeiro polígono tem alguma relação? Tipo, para saber se são iguais e tal, a soma dá 180, tipo assim? Pera aí. Deixa eu. Qual ângulo, Felipe? O E e o F, o E interno ali, no primeiro polígono que você desenhou. Nesse E o F que é aqui? externo. Vamos Sim. lá. O E e o. Aqui é um I. Aqui é o ângulo interno. É esse ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo externo. Qual relação eles teriam? Se eu traçasse uma paralela aqui, ó, aí eu descobriria qual é o pedaço desse ângulo interno. Lembra daquela relação de ângulos? Só assim, mas fora isso eles não têm nenhuma relação, não. Ele tem uma relação se for assim, ó. Deixa eu mostrar. Esse ângulo externo aqui com esse ângulo interno aqui, ó. Por quê? Tá dando para enxergar? Porque a soma do ângulo externo com o ângulo interno, né? A soma do ângulo interno com o ângulo externo vai dar 180 graus. Beleza? Obrigado, Teixeira. Fico muito feliz que vocês estão gostando da aula, gente. De verdade. Aqui eu não estou com pressa nenhuma. Meu objetivo principal é que vocês aprendam. Vocês sabem disso, então eu só quero que vocês participem da aula, tirem suas dúvidas, falem o que tiver de falar comigo. Se tiver pesado demais, a gente fala que a gente dá uma pausa, faz uma outra coisa. Beleza? Então, vou tirar uma fotinha aqui e mando para vocês. E eu não esqueci de bater o ponto de novo hoje. Todo dia a gente tem que bater ponto, né? Eu esqueço quase todo dia, gente. Tô lascado. Mandando para vocês agora. Qual página? Galera, a gente está na 47, tá bom? Então, Marcela, para enviar lá tá até domingo agora. Só que domingo agora é Dia das Mães, gente. Vamos deixar para o próximo domingo, tá bom?
Isso aí, Teixeira. Não, ó. Vamos fazer essa 1 aqui. O pessoal tá com dúvida. Galera, vamos... Vou fazer aqui na tela mesmo. Pra gente finalizar. Deixa eu trocar minha câmera. Fiz errado. Não era para apertar esse botão. Vamos lá. Nessa 1. Primeiro, eu vou olhar aqui de cara quantos ângulos eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou definir qual a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos não é n menos 2 que multiplica 180? Então, a soma dos ângulos internos vai ser aqui n menos 2. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180. Né? Então, a soma dos ângulos internos vai dar 3 vezes 180, 18 mais 18, 36 mais 8, 54, né? 540 graus. Então, a gente já tem aí 540 graus. Certo? Então, tudo que eu somar aqui vai ter que dar quanto? 540. Né? Então, vamos lá. 2x mais 2x mais 4x mais 2x, eu tenho 10x, né? 10x, somando com esse 5 sobre 2 aqui, dá 12,5x. Então, eu tenho 12,5x mais... Agora é só eu somar isso aqui, ó. 50 mais 30... Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. 50 mais 30 dá 80. 80 menos 40 dá 40. Mais 40 graus. Isso é igual a 540. Estão acompanhando? Olha só. Então, isso é igual a 540. O que eu faço? Eu posso... Agora, resolver minha conta, né? 12,5. X é igual a 540 menos 40 dá 500. 500 graus. Então, eu vou ter x é igual a 500 dividido por 12,5. Ou seja, eu posso colocar aqui 5.000 dividido por 125. Né? Eu vou achar aí o resultado de quanto? Quanto vocês acham? Né? 125 e 500 não seriam múltiplos, não daria 4? Né? Então, coloca aí mais um zero que dá 40. Então, eu tenho aqui meu x é igual a 40 graus. Tranquilo? Tranquilo, deixa eu colocar aqui nesse cantinho. Beleza? Então, ó, presta atenção. Nas fórmulas que eu mostrei para vocês hoje, só para a gente finalizar. A internet deu uma piorada aqui, não está dando para enxergar o quadro. Mas nas fórmulas que, deixa eu ver se foca aqui. Tá focando não. Nessas fórmulas aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz um quadrinho de fórmulas praticamente. A gente tem aqui diagonais, soma dos ângulos internos. Então, quantos graus vai ter no polígono? Vai depender do número de lados. Do externo, não. Do externo é sempre 360. Mas interno vai depender do número de lados. Beleza, galera? A gente finaliza a nossa aula hoje por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Ó. Um beijão para vocês. E até a aula de amanhã. Amanhã a gente faz mais exercício, não se preocupa não. Tá bom? Fui.